Se você acha que já viu de tudo no mercado de transferências, calma, porque isso aqui pode ser uma das maiores bombas dos últimos anos. O Real Madrid está de olho em um dos jogadores mais perigosos da Europa atualmente. E não é qualquer nome. Estamos falando de Michael Olise, o craque do Bayern de Munique que simplesmente virou um pesadelo para qualquer defesa nesta temporada. E agora vem a parte absurda. Segundo a imprensa europeia, incluindo veículos como Bild, o Real Madrid está estudando uma proposta na casa dos 160 a 165 milhões de euros. Isso mesmo, uma contratação que pode entrar para a história. Mas a grande pergunta é, isso é possível ou completamente impossível? O momento absurdo de Olise. Antes de falar da negociação, você precisa entender o nível que o Olise está jogando. Não é exagero dizer que ele virou um dos jogadores mais decisivos da Europa. Olha esses números: 41 jogos, 16 gols, 25 assistências. São mais de 40 participações diretas em gols. E não é só isso, ele está entre os líderes de assistências nas 5 grandes ligas. Ou seja, não é só um ponta que dribla bonito, ele decide jogos, o diferencial dele. Agora para pensar comigo, o que faz o Olise ser tão especial? Primeiro, inteligência de jogo. Ele não é aquele jogador que só corre e cruza, ele pensa antes de receber a bola. Segundo, controle de ritmo. Ele desacelera, acelera, quebra a marcação, faz o defensor parecer amador. Terceiro, qualidade no último passe, com quase 90% de precisão de passe em algumas competições. E quarto, talvez o mais importante, frieza em jogo grande, Champions League, decisão, pressão, ele aparece. E foi exatamente isso que chamou a atenção do Real Madrid. Por que o Real Madrid quer o Olise? O Real Madrid não entra em disputa à toa. Se eles estão olhando, tem motivo. E o principal é simples: renovação ofensiva. O clube quer manter o nível galáctico pelos próximos anos. E o Olise encaixa perfeitamente nesse perfil. Jovem, decisivo, versátil, já provado em alto nível. Além disso, Florentino Pérez adora esse tipo de contratação. Jogador que chega para ser estrela, não promessa. A proposta de 160 milhões de euros. Agora vamos falar do número que assustou todo mundo: 160 milhões de euros. Isso colocaria o Olise entre as transferências mais caras da história. Mas aqui vem a questão: dinheiro resolve tudo? Nem sempre, principalmente quando estamos falando do Bayern. O problema: o Bayern não vende. O Bayern de Munique tem uma filosofia muito clara: não vender seus principais jogadores. Diferente de outros clubes, o Bayern não precisa vender. Eles são dominantes na Alemanha, financeiramente estáveis. E quando encontram uma estrela, eles seguram. E o Olise virou exatamente isso, um pilar do time. Por que seria quase impossível? Vamos ser diretos. Existem 3 motivos principais. Primeiro, importância técnica. O Olise hoje não é só mais um jogador. Ele é o cara que cria, decide e desequilibra. Perder ele seria desmontar o ataque. Segundo, momento do clube. O Bayern quer voltar a dominar a Europa. E vender sua maior arma ofensiva iria completamente contra esse objetivo. 3. Falta de substituto. Não existe um jogador no mercado com o mesmo perfil disponível facilmente. E quando existe, custa caro, muito caro. Mas, e se o jogador quiser sair? Aqui é onde a história pode mudar. Se o próprio Olise quiser ir para o Real Madrid, a pressão aumenta. Porque aí não é só dinheiro, é projeto, carreira, sonho. E vamos ser sinceros, jogar no Real Madrid é algo que mexe com qualquer jogador. O impacto dessa transferência, se isso acontecer, não é só uma contratação, é uma mudança no futebol europeu. Por quê? O Real Madrid ficaria ainda mais forte. O Bayern perderia sua principal arma criativa. O mercado inflacionaria ainda mais. E o Olise viraria oficialmente uma superestrela global. O estilo Real Madrid. O Real não contrata por acaso. Eles escolhem jogadores que podem dominar o futebol por anos. E o Olise tem exatamente esse perfil. Imagina ele, jogando Champions, decidindo o clássico, sendo protagonista em finais. É o tipo de jogador que o Real transforma em ídolo. O cenário mais provável. Agora sendo realista. Hoje, o cenário é claro. O Bayern não quer vender. E enquanto isso continuar, a transferência é extremamente difícil. Mas impossível? No futebol, nada é impossível. Agora eu quero saber de você. Se você fosse o Bayern, venderia o Olise por 160 milhões? Ou segurava ele a qualquer custo? E do outro lado, você acha que o Real Madrid precisa mesmo dele? Ou não?